Olá, está no ar, a Bola Não Para. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2018, a Bola Não Para, que você acompanha na TV aberta, através do canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou até pelo site tvaberta.tv.br ou no YouTube, no canal do Fred Júnior. Vai lá no YouTube, põe lá, canal do Fred Júnior, você se inscreve, compartilha, curte e assiste mais uma edição de A Bola Não Para, sempre trazendo o melhor do futebol, do esporte para você. Hoje com um convidado muito especial que eu conheço há muito tempo e com muito prazer está aqui nos estúdios do A Bola Não Para, do TV Aberta aqui de São Paulo, que é o Diego Souza. Diego, prazer, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Diego Souza, jogador do Clube Atlético Taboão da Serra, do CATS, está jogando na Série A3 do Campeonato Paulista. O Diego que eu conheço dos tempos de Palmeiras, quando ele foi menino, revelado, campeão da Série B em 2003, subiu com o Palmeiras, naquele time do Jair Pisserni, que tinha o Alceu, tinha o Wagner Love, tinha o Francis, o Diego Cavalieri estava surgindo, o Marcos era o goleiro, tinha o Leonardo, o Baiano, tinha tanta gente naquele time que o Palmeiras fica até com saudade, né? O Palmeiras não gosta muito de falar da conquista de uma Série B, mas aquele time era um time interessante, sim, e um time que surgiu meio que a forças, né? Depois daquela goleada para o Vitória, 7-2, houve uma mudança geral, e aí a molecada teve espaço no time do Palmeiras e deu certo com o Palmeiras voltando à Série A do futebol brasileiro. Mas antes de a gente conversar com o Diego Souza, como de praxe sempre aqui no A Bola Não Para, destacando o Campeonato Paulista. Vamos aos resultados deste final de semana, a 8ª rodada do Paulistão. No sábado, Santo André do Sérgio Soares esteve aqui no programa 1, Bragantino também 1, o São Caetano, enfim, venceu, hein? O São Caetano tá mal, 1-0 bateu a Ferroviária. No domingo, o clássico no Morumbi, deu Santos, Gabigol marcou e o São Paulo perdeu para o Santos 1-0, a segunda derrota de clássicos do São Paulo no Paulistão e o Santos vencendo fora de casa. Mirassol 1, Ituano 1, Ponte Preta 0, Palmeiras 0, mas não era nem futebol, né? Parecia água show, né? Você podia jogar ali que estava difícil a bola rolar, muita chuva, gramado ruim, prejudicou a partida. E o São Bento empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto 0-0. Nessa segunda-feira, são duas partidas. Red Bull Brasil enfrenta o Corinthians com 2 derrotas na competição. Tem gente já falando que é crise no Corinthians, ainda não, né? Linense e Novo Horizontino, encerrando então a 8ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos então às classificações dos grupos. O Grupo A, Grupo do Corinthians, primeiro colocado, 12 pontos ganhos, 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas, não tem nenhum empate. Bragantino, nono colocado, aliás, segundo colocado com 9 pontos, 8 vitórias, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ituano, terceiro colocado, 8 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. E o Linense é o quarto colocado, 5 pontos ganhos, 7 jogos, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Vamos ao Grupo B do Paulistão. Tem o São Paulo liderando ao lado da Ponte Preta. Mas o São Paulo tem um jogo a menos que não pôde realizar em virtude da Copa do Brasil. 10 pontos tem o São Paulo, 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Ponte Preta, 10 pontos também, mas em 8 jogos, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Santo André, o terceiro colocado, 8 pontos, são 8 pontos em 8 jogos, 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. São Caetano, 7 pontos com 8 jogos, já são 8 rodadas, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Vamos ao Grupo C, o grupo do Palmeiras, que lidera tranquilo, Palmeiras invicto ainda, mas já vem com 2 empates. 20 pontos tem o Palmeiras, 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. São Bento é o segundo colocado, 13 pontos ganhos, 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Ferroviária é o terceiro colocado, 9 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Novo Horizontino é o quarto colocado, perdeu a posição para a Ferroviária. O Novo Horizontino tem 8 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E o último grupo, o Grupo D, o grupo do Santos. Santos é o primeiro, 14 pontos, é o segundo melhor no geral do Paulista. 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Botafogo é o segundo, 11 pontos, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O Red Bull joga hoje contra o Corinthians, 6 pontos ganhos em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. E o Mirassol, 7 pontos ganhos, 8 jogos, 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. É a classificação do Grupo D
do Campeonato Paulista. E ao meu lado, como eu já disse, o Diego Souza, jogador da Série A3 do Campeonato Paulista. Tem uma curiosidade, né? Diego, como está sendo jogar a Série A3? Sei que já jogou, né? A série principal do Campeonato Paulista. É muito pegado. Lembra a Série B um pouquinho que você disputou com o Palmeiras, Diego? Olha, Fred, realmente é um campeonato especial, né? Porque a gente tem que estar sempre pensando rápido ali, porque o espaço é mínimo, né? Tem bastante clubes que marcam forte, então a gente tem que estar bastante concentrado e bastante atento para as jogadas para poder criar, principalmente eu ali que sou meia, então tem que estar bem atento, né? Mas, que nem eu falei, essa minha volta aí para o Taboão tá sendo bastante especial para mim e estou muito feliz de estar ali naquele clube. Legal. E eu vi que você tá camisa 10, capitão da equipe, tá com moral lá, hein, Diego? A gente fica um pouco mais experiente, então tem bastante jovens ali que a gente aconselha, né? E isso é bom para mim, está sendo bom para mim, para minha carreira, né? Tô do lado de também atletas experientes como o Ricardo Berna, o André Luiz, né? O próprio Lúcio, né? Que é meu amigo pessoal, né? O Somália tá ali também, então ajuda a gente bastante. Você sempre foi um jogador extrovertido. Você continua sendo extrovertido em campo, sendo um cara sempre alegre, você sempre foi um cara sempre de bom astral. Continua dessa forma ou o tempo vai moldando, vai ficando um pouco mais sério, já é pai, dono de casa, né? Pai de família, como que é, Diego? A gente agora sabe a hora de brincar, né? A hora de ser extrovertido, tem hora para tudo agora, né? Antes, quando a gente tinha um pouco... A idade era pouca, a gente queria só saber de brincar, né? Brincar assim com responsabilidade. Hoje não. Hoje, né, como você falou, eu sou pai de família, já sou casado há mais de 10 anos, então, né, com 4 filhos, então a gente tem que saber a hora certa de ter brincadeiras e não. E ali também não tá bom, tem que saber a hora certa, né, de brincar. Eu não tinha muito esse time, né, esse feeling. Hoje a gente tem um pouco mais de experiência e sabe fazer melhor. Ser homônimo do Diego Souza, aquele Diego Souza está no São Paulo agora, está brigando uma vaga na seleção, te ajuda, te atrapalha? As pessoas às vezes não confundem você pelo nome assim, não, claro, o aspecto físico é diferente do Diego Souza. A altura nem tanto, mas o aspecto físico é diferente. As pessoas confundem com você, Diego? Como que é? Na internet, nas redes sociais, confunde um pouco, né? Porque eu surgi um pouco mais cedo que ele, né? Então, né, ele que está em ascensão aí, que nem você falou, ele que está, né, procurando a vaga na seleção, enfim. Mas a gente consegue tirar de letra isso, não tem problema nenhum, né? E eu estou fazendo meu trabalho ali, eu sou o Diego Souza do Taboão e ele é o Diego Souza do São Paulo, então tem muita diferença. Vamos então, para quem não conhece ou para quem conhece o Diego Souza, relembrar alguns gols dele, as suas passagens pelos clubes. Ele jogou no Palmeiras, jogou no futebol japonês, futebol mexicano, jogou depois aqui de volta na Portuguesa, jogou lá no Rio de Janeiro, tá de volta no futebol paulista. Vamos a alguns gols para você lembrar do Diego Souza aqui no A Bola Não Para. Olha isso, cara.
Muito com o Axel, muito mesmo. E como que é o Taboão? Tá organizado? É um time Não, organizadíssimo. O nosso presidente é muito organizado, ele preza muito com isso, né? Com a organização, é um clube novo, né? Acho que tem tudo para... O time está muito forte, né? Apesar do Campeonato Paulista 3 ser muito forte, a gente está bem competitivo, tá iguais às outras equipes, isso é muito legal, né? Já foram 10 rodadas e a gente viu que realmente dá para chegar, isso só depende da gente, né? Um time, que nem o que eu falei, tem jogadores experientes, tem jogadores jovens e tá sabendo mesclar muito. Lembra muito o nosso time na Série B do Palmeiras, né? Que tinha bastante jogadores jovens de 19 anos, eu, por exemplo, e também tinha jogador experiente, como o Marcos, que tinha acabado de ser pentacampeão do mundo, o Magrão, o Daniel, o Adãozinho, que não jogava mais também, o Pedrinho, que não jogava muito, mas também ajudava bastante. Então, isso a gente vê que é bastante importante, essa mescla aí. Para classificar, são 6? São 8. 8? Estamos em 8º hoje. Estaria classificado? Estaria classificado. Mas são quantas hoje. rodadas para a classificação? Faltam 9 rodadas. 9 rodadas. Tem muita coisa para acontecer. Muito. Mas tem condições de classificar? Plenas condições. Só depende da gente, né, velho? Acho que se a gente conseguir pontuar em casa e tirar aqueles pontos fora e também ganhar também, por que não, né? A gente jogar fora e ganhar. Só depende da gente, que nem eu falei. O time é muito forte, o time é competitivo e tem tudo para classificar para o mata-mata, né? Que aí vem as quartas de finais, né? Aí classificam 8 e fazem as quartas de finais. Quantos anos você está, Diego? 33. 33. O que você está pensando para a carreira depois do Taboão? Porque o Taboão tem só até o meio do ano? Isso, até o meio do ano. Se classificar entre os 8, acho que tem a Copa Paulista, né? Que eu disputei o ano passado, que também é muito forte, que foi a Ferroviária, né, campeã também forte, que hoje é a primeira divisão do Paulista. Né, e a Inter de Limeira, que ficou com vice. Então é um campeonato também bastante forte. Eu hoje penso em ficar no Taboão, né? Tenho um contrato, né? Muito feliz lá, perto da minha casa, né? Mas, né, a gente sabe que o futebol né, é uma caixinha de surpresa, né? Quem sabe aí outros clubes, não sei. Eu estou trabalhando muito forte para tentar, né, fazer o Taboão chegar o mais longe possível, o mais alto possível. A gente colocou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Queria que você contasse um pouquinho. O Luxemburgo em 2002 tira uma chance, mas você conseguiu uma sequência de jogos em 2003 com toda aquela turma que a gente já citou. Foi isso, Diego? Foi isso, exatamente. O Vanderlei em 2002 eu disputava esse campeonato A3. Né? Com o Palmeiras B, né? Isso, com o Palmeiras B. Jogava de meio. O Luxemburgo viu um jogo lá no antigo não, né? No Palestra Itália, no nosso querido Parque Antártica. E falou, você vai vir aqui comigo, mas você vai jogar de lateral nessa Copa dos Campeões, né? Que foi disputada em Teresina, no Piauí. E a princípio eu fiquei um pouco assim, com medo não, né? Mas dá aquele frio na barriga. Eu tinha 17 anos e ia jogar numa posição que eu nunca joguei na minha vida. E acabei sendo titular o campeonato todo, perdemos para o Paysandu na semifinal, um time também muito forte que acabou sendo campeão daquele ano no campeonato e foi para a Copa Libertadores. Né? E depois disso aí, o Vanderlei saiu, foi pro Cruzeiro, aí veio os outros treinadores em 2002 no Brasileiro. O Palmeiras acabou caindo esse ano, só que eu voltei para a base, né? Voltei para a base, que eu tinha 17 anos. Disputei aquela Copa São Paulo de futebol júnior que perdemos na final pro Santo André, nos pênaltis. Eu lembro desse jogo até para contar, né? O Palmeiras ainda não conquistou a Copa São Paulo, mas aquele dia estava na final, então a expectativa era muito grande que enfim iria conquistar. E aí foi o Nunes lá, imitou um porco, fez o gol. Aliás, o Nunes que depois à tarde jogou no Campeonato Paulista ainda fez um gol contra o Santos na estreia do Paulistão no profissional. E aí a torcida ficou revoltada que o Palmeiras perdeu. Eu e o André Plihal, que é repórter da ESPN, apresenta o resenha lá da ESPN, a gente se escondeu no vestiário do árbitro, porque a torcida invadiu. Começou a bater em fotógrafo, policial, queria pegar jogador, pegar a imprensa, e a gente foi no vestiário do árbitro, que é do outro lado, era no portão principal antigamente, a gente desceu e se escondeu lá para apanhar. Aquele dia foi pesado, né? Foi pesado e naquele ano, o Fred, o Palmeiras teve muita coragem, assim, né? De um Palmeiras, um time grande, estar na Série B e falar, não, acho que estava sem dinheiro, eu não lembro, não sei se não tinha dinheiro para contratar. Era a política do bom barato, né? O ex-presidente Mustafa Contursi era o presidente, veio aquele 7-2 pro Vitória, aí subiu aí resolveu mudar, saiu o Zinho, saiu alguns jogadores que estavam lá. Isso. Depois daquele acontecido, né, contra o Vitória, que foi uma vergonha pro time, pros torcedores, tudo. Aí o Jair Pisserni falou, não, vou colocar, porque no jogo de volta contra o Vitória, quem foi a gente. Nós conseguimos fazer 4-1 lá no Barradão. Aí o Jair Pisserni, não, esses moleques vão comigo para a Série B. E graças a Deus deu muito certo, né? O time encaixou. Eu fui convocado para a seleção aquele ano sub-20 2 vezes, né? Acho que foi um fato inesquecível para mim.
né? Eu fiz um ano maravilhoso e a gente conseguiu o objetivo que foi levar o Palmeiras à Série A. E eu lembro na estreia foi do Brasiliense lá em Brasília. O Wagner que entrou e fez o gol do empate. Foi isso mesmo. E eu queria que você até falasse dessa relação com o Wagner Love, né? Era uma dupla, né? Diego Souza e Wagner Love, dentro e fora de campo, né, Diego? Exatamente, a gente desde a base, né, Fred, na verdade, né? O Wagner é muito meu amigo, desde a base a gente sempre fazia as coisas juntos, moramos juntos, né, naquela época, então, e deu aquela liga de subir juntos pro Palmeiras e ajudar o Palmeiras. Então, quando a gente caiu naquela realidade da importância que era estar naquele grupo, estar naquele time, e quando a gente abriu o olho, a gente já estava jogando contra o Botafogo num jogo de 4 horas da tarde, já classificado já para a Série A. E a saída do Palmeiras não foi do jeito que você queria, Diego? Eu acho que não foi, Fred. Acho que a gente estava até conversando, naquela gestão não soube, acho que não teve aquele carinho, não só comigo, mas como vários outros atletas da base. Hoje o Palmeiras, se eu não me engano, não revelou tanto jogador, tantos atletas, né, igual revelou aquele ano, né, e a gente conseguiu ser campeão brasileiro de uma Série B que é muito mais difícil hoje. Sim. Que subia só 2. Sim. Você lembra? Palmeiras e Botafogo subiram. Subiram só 2 e não era aquele ponto corrido que sobe 4 direto, não, tinha 2 quadrangulares e foi bastante forte, né, aquela Série A2. Então, eu fui vendido para o Japão em 2008, se eu não me engano, né, e não fiquei feliz, assim, foi um sentimento não de frustração nada, mas eu acho que faltou um pouco mais de carinho comigo, não só comigo, mas como outros jogadores também, né, naquela época que colocou a cara para bater naquele ano, né, que ninguém queria jogar no Palmeiras. Né? Sim, com certeza. E aquele fato com o Estevam, isso te marcou, superou? Como ficou para você, Diego? Só lembrando, né, quem não lembra, num jogo lá em Araras, o Diego estava no banco, né, o Estevam colocou o Diego para jogar e logo depois ele acabou sacando o Diego ficou bravo, houve uma discussão do Diego com o Estevam e aí acabou rompendo a relação ali naquele momento. Depois o Estevam acabou caindo, né? Foi. Mas aí o Diego também não conseguiu se firmar mais na equipe depois do episódio. Foi. Pra você ficou marcado, você superou numa boa, se você voltasse no tempo não teria reagido daquela forma, é difícil falar no futebol os ânimos quentes, como que é, Diego? Olha, Fred, a única coisa que eu me arrependi na minha carreira toda foi aquela minha atitude, né? Eu acho que eu não voltaria a fazer com ninguém, né? Não, assim, quem tá vendo aí, não faça, porque fica realmente marcado. Hoje o Estevam, a gente se conversou no ano seguinte, em 2005, ele estava na Ponte Preta, né? E tá tudo certo, eu pedi desculpa, né? Ele também pediu desculpa, que nem você falou, foi ânimo, foi aquele calor, momento, aquele momento, né? Apesar de a gente estar ganhando, enfim. Mas só que ficou marcado, porque todo mundo, às vezes, me lembra, é o seu Diego lá, que discutiu com o Estevam Soares, né? Não sou eu mesmo. Aí a gente senta e conversa, porque o pessoal não me conhece, né? Assim, então, quando a gente senta e conversa, a gente fala, não, realmente, né? Foi uma fatalidade aquilo ali, né? Então, foi uma coisa que eu jamais repetiria na minha carreira. E aí, depois você foi pro Japão, fez aquela carreira, como você já disse, quando fez os gols 9 temporadas, né? Sim. No Japão. Ali, você conseguiu fazer o pé de meia, pelo menos, Diego, jogando no futebol japonês? Ou não é o que se pensa quando se joga fora do país, se não vai para um centro tão conhecido assim? Como que funciona? Olha, não é o que nem você falou, não é aquela, que nem hoje é a China, né? O Japão, né, eles pagam, mas não pagam que nem hoje paga a China. Né? Mas graças a Deus eu fiz a minha carreira lá também, né? Conheci a minha esposa lá. Né? E ela é brasileira, só que ela é descendente, né? Isso, eu conheci ela lá em 2006, né? E o pé de meia, né? Graças a Deus hoje eu tenho minha família, eu sou bem estruturado, né? Eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, né? Tô jogando num time que paga um salário que, né? Que não, o pessoal fala, o jogador de futebol ganha aquilo, mas não, né? A realidade do futebol brasileiro é totalmente outra, né? Mas estou muito feliz no Taboão, estou muito feliz mesmo. E acho que mais experiência, Fred, mais experiência, foram 9 temporadas fora, mais uma no México, então foram 10 temporadas fora e eu ganhei muito com experiência, né? E a gente agora leva pro pessoal que está subindo, né? Para a base do Taboão, que tem bastante jovens bons, bastante jovens que têm futuro, então a gente também está fazendo esse tipo de trabalho, né? E antes de encerrar, agradecer a sua presença, né? O Diego Souza que veio aqui e tá corrido, te agradece muito a gentileza do Diego. Da turma lá de 2003, com quem que você tem contato? Porque esse time foi inesquecível, acho que para vocês, né? Para aquela geração, para vocês que estavam subindo. Com quem vocês conversam ainda? Eu sei que o Lúcio, vocês estão jogando juntos, né? Aí, aliás, um grande abraço pro Lúcio. O Edmilson a gente jogou muitas vezes contra no Japão, que ele também fez carreira no Japão. Foi muito bem lá, né? Sim, o Correia eu falei com ele agora. Correia tá em Ituano, Edmilson tá no Red Bull. Sim, Edmilson, Wagner, às vezes a gente se fala.
fala, quando ele estava na China a gente se falava bastante porque era perto e o fuso horário era praticamente igual. Né? Hoje em dia não tenho muito contato com ele, mas se falar, enfim. Daniel, o Marcos, o Sérgio eu falei com ele esses dias, né? Esse ano eu falei com o Sergião, né? Que foi um paizão também na época. O Marcos faz tempo que a gente não se fala. Aliás, muita gente tá falando que o Marcos tá meio desaparecido. O Magrão, né? Que hoje ele é empresário, né? Eu tive a oportunidade de jogar com ele, um baita jogador, um baita profissional. Né, o Pedrinho, eu joguei o Carioca o ano passado pelo Volta Redonda, ele estava no Tigres, treinador, ele e o Felipe, e a gente fez um amistoso lá e eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele não me reconheceu por causa da falta de cabelo, mas aí depois quando a gente foi se conversando, ele falou, agora é você, né, moleque? Então é bem legal. Agora que eu tô aqui em São Paulo, a gente vai rodando, a gente vai se encontrando um com o outro, né? É bem legal isso aí. Legal. Diego, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Prazer. A Bola Não Para agradece. Esse é o Diego Souza, se vocês puderam conhecer um pouquinho da história, para quem não conhecia, para aquele que lembrava do Diego, da Série B, do Palmeiras, de outros times que ele passou. O Diego Souza continua jogando bola no Taboão da Serra. A gente agradece também ao Taboão por ter liberado o Diego para participar do programa, que vai para o seu intervalo. Daqui a pouco voltamos, tem 2 convidados já para participarem do nosso programa, Roberto Friso e também o ex-atacante Washington, os 2 ligados ao Palmeiras, o programa mais ligado hoje ao Palmeiras. Tinha gente pedindo, poxa, só tem corintiano, só tem São Paulino. Não, tem palmeirense também, vai ter santista aqui no A Bola Não Para. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui no A Bola Não Para, você que acompanha na TV Aberta São Paulo, através do canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou no site tvaberta.tv.br e também no bloco, no canal do Fred Júnior, no YouTube. Lá no YouTube você vai lá, acessa o canal do Fred Júnior e você pode ver A Bola Não Para, acompanhar todo o programa. Esta é a 4ª edição. Agora, depois da participação do Diego Souza, mais 2 convidados, e 2 convidados que têm a sua relação com o Palmeiras, né? Um deles é o atacante Washington, ex-atacante, porque já parou de jogar. Ele que jogou no Palmeiras, foi artilheiro numa edição da Libertadores com a camisa do Palmeiras. E ao lado do Washington, Roberto Friso, conselheiro vitalício do Palmeiras, já foi vice-presidente do clube, outros cargos diretivos também assumiu no Palmeiras. A gente vai falar muito da parte política, também do Mundial de 51, porque todo o trabalho do Mundial de 51 foi feito pelo Roberto Friso. O Palmeiras tem agora uma estrelinha vermelha, referência à conquista da Taça Rio, a Copa Rio de 1951, onde o Palmeiras foi campeão do mundo. O palmeirense se assume sim, porque não? Campeão do mundo, os outros tiram sarro, mas o Friso vai falar a respeito para dar mais força ainda no que o Palmeiras considera a conquista da Taça Rio como um campeão mundial, primeiro campeão mundial de clubes. Mas primeiro aqui ao lado do Washington, eu até, para apresentar o Washington, primeiro Washington, muito obrigado por vir aqui, você que veio de São José dos Campos para participar do programa, eu agradeço a sua participação. Tá tudo bem, Washington? Tudo jóia, satisfação é minha sempre de poder participar com você aí nos seus programas, né? Uma caminhada longa aí, já tem de história junto aí, então é um enorme prazer poder estar aqui. Legal. E até para o torcedor lembrar, e antes até de chamar o vídeo, né, os gols do Washington. Friso, boa tarde, muito obrigado por estar aqui, tudo bem? Boa tarde, tudo em paz, Fred, parabéns pelo novo programa, por essa nova iniciativa, sucesso total. E estamos aqui com muita satisfação de estar entre as primeiras edições do programa novo. Legal, muito obrigado, Friso. Então vamos aos gols do Washington para você relembrar. Gols do atacante Washington, que apareceu lá na Portuguesa, no futebol paulista, e depois teve uma boa caminhada, uma bela caminhada no futebol brasileiro. Vamos ver os gols do Washington aqui no A Bola Não Para. Aí já na Portuguesa, hein, Washington? Esse gol aí, você deu um peixinho contra o Figueirense. Você lembra desse gol, Washington? Lembro desse gol. E gol, o Jonas cruzou. O Jonas está no Portugal. O Cleiton Xavier jogava no Figueirense. Jogava. Tá vendo? A gente vai lembrando a memória, não falha não. Né? Ganhamos acho que de 2-1 esse jogo, se não me engano. A Portuguesa realmente foi o seu cartão de visitas, né, Washington, em relação a gols, né? Esse aí já foi a segunda passagem já. Já. Né? Essa também foi a segunda passagem. E depois quando eu voltei, né, eu já estava emprestado do Palmeiras para a Portuguesa. A primeira passagem foi em 2005, antes de ir para o Palmeiras, e em 2008... Era o Carrasco do São Paulo. Em 2008, esse ano aí, foi o ano que o Edno bateu o escanteio lá.
e contra o Atlético Paranaense. O Benazzi era o técnico? Era, o Benazzi o treinador, era um time bom, o time da Portuguesa. Que figura o Benazzi, hein, Washington? O Benazzi, tio Bena. Tio Bena é um cara bacana. E você sempre foi marcado, né, por muitos gols de cabeça, né, Washington? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa qualidade que você tinha, né? Você como centroavante, esse não foi chegando com os pés, mas muitos gols de cabeça, né, Washington, na carreira? Muitos gols de cabeça, né? Tinha um posicionamento muito bom, um tempo de bola bom, apesar de não ser tão alto. Mas o Estevão Soares. O Estevão. Time bom, Felipe Gabriel na Portuguesa, tinha um time muito, muito bom. Mas sempre tive como forte um cabeceio, sempre aprimorei isso aí e usei durante a minha carreira. Essa jogada de novo, o Jonas? O Jonas, né? De novo. O Jonas, no Santos, ele começou bem, ele teve uma contusão grave, o Jonas. Inclusive, estava nesse jogo em São José do Rio Preto. Ele machucou o joelho de uma forma muito grave com a camisa do Santos. E aí no Brasil ele não teve tanto sucesso. Mas esse depois, aí foi o primeiro gol. Aí com o Palmeiras. Palmeiras, a estreia, no dia da estreia. E você gosta de fazer gol no Atlético Mineiro, hein? Agora com a camisa do Palmeiras. Não, esse foi o primeiro não. Esse jogo foi um belo jogo também, cara. Palmeiras ganhou. Ganhamos de 3-1, esse jogo eu fiz 2 gols. E o time tinha Juninho Paulista. Juninho Paulista, Paulo Baier, Edmundo. Marcão goleiro, mas o Sérgio também jogou, né? Isso. Lúcio, lateral. Correia. Isso Marcinho Guerreiro, Marcinho. Esse aí foi 2005, 2005. A gente tava no ano que a gente classificou para Libertadores. Olha lá. O Marcinho aí cruzando. Foi aquela arrancada que a gente teve nos 5 últimos jogos, que a gente precisava ganhar os 5 e o Fluminense perdeu os 5, né? O último era contra a gente. Professor Leão. Leão, era o professor Leão. Ele gostava muito de você, né, Gostava, ele gostava muito. Todo mundo fala, pô, o Leão. Eu falei, Leão, rapaz, o Leão me ajudou muito. Aí no clássico contra o Corinthians, estava 1-0 o Corinthians, Edmundo batendo na falta, bola bate na trave e no rebote o Washington marca. Isso aí. Nos clássicos você sempre marcava em Washington. 2006, esse acho que foi o Paulista 2006. Contra o São Paulo você marcou na Libertadores, né? Libertadores, Mas você sempre marcava, porque contra na a Portuguesa também fiz gol. Esse gol aí foi o jogo que a gente classificou para Libertadores em 2005. Olha quem vai cruzar aí. Joino. Joino, hein? Joino. Cruzando, e você fez um belo gol, hein? Foi, belo gol. Viramos 3-2, jogo emocionante esse aí. Marcinho comemorando, é verdade. Esse jogo aí foi a gente saiu perdendo, o Arouca fez o gol, depois acho que foi o Tuta também ali, o Marcão chutando a bola. Ele que é meio grossão, né? Mas fez um bom lançamento agora em Washington, A gente brinca muito com o Marcão, né? Que ele mesmo se tira sarro, né? Em relação à condição dele sair com os pés. E aí esse jogo foi muito importante, porque o Palmeiras voltou a Libertadores através desta partida. E aí tem um gol contra o Noroeste. Eu tava nesse jogo também, muito calor. Infelizmente o dirigente do Noroeste até faleceu. Faleceu, foi mesmo. Faleceu antes do jogo. Passou mal e faleceu. Foi só de cabeça não, fora da área. E o professor Leão todo feliz da vida, comemorou esse chute fora da área. Eu lembro muito bem, faleceu um dirigente do Noroeste nesse dia. Muito calor estava e ele acabou falecendo. Aí no Ceará, esse é um grande jogo pra você, né, Washington? Que você marcou 2 contra o Flamengo, eliminando o Flamengo. Esse foi mesmo. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. A gente foi Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, Renato Abreu. O time do Ceará era bom também. Osvaldo, Yarley, Marcelo Nicásio, Geraldo. Era um belo de um time, o time do Ceará. O Osvaldo vai jogar a Série B. Ele vai jogar com Fortaleza, né? Eu vi ontem que ele acertou. Vitória estava de olho nele. Só que ele tem, acho que ele tem 3 meses de contrato, porque ele vai pra Tailândia, acho que já... vai jogar na Tailândia. Ele vai ser só um tempinho que ele... No Ceará você foi muito bem também, né, Washington? Você teve uma relação legal com a torcida, né? Poxa, foram quase 3 anos aí de muita alegria. Aí o Thiago Humberto, apareceu no Barueri, depois foi pro Internacional. Aí o Felipe, o goleiro, levou um amarelo que ele reclamou que foi de mão. Reclamou que bateu a mão, bateu na mão dele, do time do Flamengo. Foi do Flamengo, né? O Ceará é um time muito gostoso de jogar, também a torcida muito apaixonada. E tem belas lembranças lá do Ceará. Foi centroavante, a bola sobrou, não tem jeito, tem que estar esperto, né? E aí foi um grande jogo pra você, um grande momento, ó, por trás ali, a batida do 2-2 esse jogo, a gente saímos perdendo de 2-0, cara. E o Luxemburgo era o técnico do Flamengo. Era o Vanderlei. Time bom, Leonardo Moura, Vanderlei o atacante, Renato Abreu, Pedrinho, Botinelli, Wellington o zagueiro. Aí os gols do Washington, pra lembrar. Você lembra quantos gols na carreira, Washington? Não lembro, não fiz. Você não fez as contas, não? Não fiz as contas, não.
Mas no Palmeiras você deixou uma marca importante naquele momento que o Palmeiras estava... momento ruim, né? No momento de crise até, naquela oportunidade, ó. Então você foi artilheiro da equipe na Libertadores, né? Queria falar um pouquinho como que foi para você essa passagem no Palmeiras. Na Portuguesa foi seu cartão de visitas, onde ficou marcado contra o São Paulo você fazia gols, né? É um dos motivos, né? Até que o Palmeiras foi te contratar, e aí você teve esse momento brilhante na Libertadores, não, Washington? Em 2005 eu fui contratado pelo Palmeiras, e fiz a minha estreia na Libertadores contra o São Paulo, né? Na quarta de final contra o São Paulo. E... poxa, é uma história bonita, uma história, né, talvez não foi tão longa quanto podia ser, né? Eu tive 6 anos de contrato com o Palmeiras, mas se for ver, eu acho que eu joguei 2 anos e pouco no Palmeiras. Na sequência, depois voltei, eu ficava no grupo, ia emprestado para alguns lugares, voltava, ia emprestado de novo. Mas fiz bons amigos, né? E guardo ótimas lembranças também do Palmeiras, uma equipe, como eu estava falando para o seu Friso, muito estruturada, né? E que se eu tivesse a oportunidade de ter terminado a carreira no Palmeiras, eu teria continuado um pouco mais longe com a minha carreira. Mas, graças a Deus, o Palmeiras foi muito importante e fui bem feliz. Quando você estava no Palmeiras, a sua saída... a primeira saída, né? Que depois você foi sendo emprestado com contrato em vigência. Mas quando você estava jogando foi quando o Tite chegou, né? Foi. Quando o Tite chegou, houve a parada para a Copa do Mundo. Até hoje ficou uma coisa meio que eu não soube entender. Você não entendeu? Bem. Era você, o Edmundo foi afastado, né? Não, o Edmundo não foi. Não, o Edmundo não foi afastado, não. Foi o Munhoz, foi afastado. E eu era artilheiro, tinha acabado de ser artilheiro da Libertadores, fui artilheiro do Palmeiras no Paulista. No Brasileiro eu já tinha feito gols, mas paciência, a vida passou. Mas o Tite nunca te falou? Não, a gente se reencontrou algumas vezes, encontrei ele depois no Palmeiras, tive a oportunidade de voltar, ele falou que não ia me querer e tal. Depois, já quando parei de jogar, tive no Corinthians, em função da minha escola de futebol, encontrei ele, batemos papo, né? Talvez aquela diferença, aquela má impressão que podia ter ficado, acabou ali. E vida que seguiu, né? Fui pro Japão, fui pra Turquia depois disso aí, e dei sequência na vida aí, bola pra frente. Legal. Friso, você lembra do Washington com a camisa do Palmeiras? Lógico, eu também todos esses jogos no Palmeiras dele eu também assisti. Você estava lá, né? E isso foi, acho que era no tempo do Tito Palaia. Palaia era o diretor de futebol. Diretor de futebol, né? E era o Della Mônica, acho que o presidente. Isso, eu era diretor administrativo, acho que. Sim, na época, né? Quando teve a demissão do Tite lá no Sul. Não foi lá em Recife, depois do jogo do Santa Cruz, na Arruda. Não foi em Porto Alegre? Não, eu tava nesse jogo, tava no voo. No vestiário, né? Foi assim, até pro torcedor lembrar, né? O Tite tava reclamando muito da arbitragem na época, dos resultados. E aí a gente foi questionar o Palaia porque ele tinha reclamado de novo da arbitragem lá contra o Santa Cruz no Arruda. Foi um empate 1-1, se eu não me engano. Foi um empate, o Palmeiras empatou no Arruda. Aí o Palaia, o Tite tem mais é que calar a boca e treinar o time dele. E aí a gente, repórter, né, foi lá pro Tite, Tite. Palaia falou que você tem que calar a boca. E o Tite, a gente estava cercado, o Tite, na época todo mundo ia fazer jogos, todo mundo viajava, a gente cercou o Tite assim, o Tite por sobre a gente, assim, olhando, assim, procurando no vestiário se achava o Palaia. Ele já queria falar com o Palaia naquela hora. Ficou muito nervoso, muito mesmo. O Palaia já tinha saído, já estava perto do ônibus já. E aí ficou insustentável. Aí no aeroporto, na volta, no outro dia, o Palaia demitiu o Tite. E, surpreendentemente, a Mancha Verde estava esperando o Tite lá. Tem que sair de Camburão, coitado, tem que sair cá da polícia. Não sei como, apareceu do nada lá a Mancha, porque o time estava bem, em São Paulo ele foi, né, o time, ele resgatou o time estava nas últimas colocações daquela pausa. Sim, estava mal. Voltou. E aí o time voltou, quase brigou lá na parte de cima e aí foi demitido. Foi uma das pérolas de Salvador Palaia. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Tipo auto-entrevista. Auto-entrevista tem uma outra que eu conto sempre.
Eu nunca esqueço. Essa autoentrevista. Palmeiras em crise. E aí o seu Palé ia contratar o Fábio Baiano, que era do Corinthians. Você lembra do Fábio Baiano? Lembro. Eu falei, poxa, ele veio falar comigo, pô, eu tô contratando o Fábio Baiano. O seu Palé era assim, ele conversava com os repórteres, era bacana conversar com o seu Palé. É uma pessoa que de boa conversa. Quando ele não dava as autoentrevistas. Quando ele não dava as autoentrevistas. A autoentrevista foi depois que ele foi aconselhado por um assessor que meia boca, e aí aconteceu o que aconteceu. E aí, eu tava falando com o Palé e falei pro seu Palé, o time na crise vai trazer um jogador ligado ao Corinthians? Vai dar problema, hein? Aí a Mancha Verde estava inaugurando aquela sede que foi na Turiaçu, agora a Palestra Itália. Tá tendo uma feijoada num sábado. Ele foi falar lá, voou prato, feijão, voou tudo lá. Ele desistiu de contratar o Fábio Baiano. Eu falei, seu Palé, não dá pra contratar o Fábio Baiano, né? Naquela época, hoje até se acende um pouco mais jogador, se não tiver muito identificado. Mas né? precisa ter atenção com essas coisas. O dirigente tem que ter atenção entre o momento, o jogador, a origem do jogador que está vindo, passado, que se teve provocações do passado, de clube, enfim, hoje tem que ter. Tem que avaliar, tem né? que tomar cuidado, porque são valores altos que são envolvidos. O clube não tem mais a facilidade de errar. O Palmeiras fazia um carnaval, comprava metade do Renner, metade do Inter. Só o Palmeiras comprava. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, ninguém vai comprar. Então, a renda do carnaval, a gente montava um time. Hoje é caro. Os investimentos são altos. Não tem tempo, o tempo é pouco. Então, não pode errar muito. Tem que tomar cuidado. Então, tem que ponderar tudo isso, todos os antecedentes, todas as histórias, tá? Para não dificultar. Senão, coitado do jogador chega e não consegue jogar porque a torcida não deixa jogar. Não. Pega no pé. E até essa função do centroavante, Friso, que dizem que está em extinção, que é o que o Washington fazia, que é fazer gols, né? Tem um Borja agora no Palmeiras, parece que está dando certo, enfim, né? Porque ano passado não foi bem, não foi legal, e esse ano pelo menos está fazendo gols, não jogou essa última partida, estava machucado. Você gosta do centroavante? Você acha que não cabe mais no futebol de hoje, Friso? Um centroavante, pela forma como está se jogando fisicamente, tem que ser muito forte? Eu acho que precisa ainda ter aquele que guarda. Precisa. Eu acho o Borja um excelente centroavante, tem corpo, protege. Teve uma fase de adaptação aí que sei lá por quê, não demorou um pouco para ele se entrosar. Agora deve estar com os olhos na seleção da Colômbia. Tá. Ele e muitos outros aí que estão disputando. Então começaram a andar muito mais esse ano, porque estão querendo ir para a Copa. E não só os brasileiros, principalmente os gringos que estão por aqui, todos querendo ir para suas seleções, o que é justo. Sim. É uma pretensão justa do atleta querer servir à seleção. Mas acho o Borja tem um passado que tem que ser respeitado. Ele teve esse momento de desacerto aqui, mas parece que com o Roger agora ele encontrou o jeito dele jogar, né? Ele tem que jogar perto da área, mas tá dando carrinho, tá voltando, tá marcando, tá com uma disposição interessante, é um jogador interessante. Ótimo, você conhece essa função muito bem, né? E já jogou no Palmeiras, sabe como que é a cobrança. Você achou normal, natural por ser um estrangeiro, de no primeiro ano não ser tão legal assim? Como que você vê o Borja? Que a gente viu muito pouco do Borja, né? Ele foi contratado 33 milhões de reais e as pessoas cobram pelo valor que ele custou, né? E nem pelo, às vezes, o desempenho de campo. O que você vê aí do Borja, Washington? Então, o valor foi alto, então a cobrança também é alta. Mas eu acho que hoje o Palmeiras já é um clube um pouco mais tranquilo do que na minha época. Eu vi a minha época um pouco difícil, porque era um clube que estava um bom tempo sem um título expressivo. Então a cobrança era muito maior do que hoje. Hoje o clube já vem com títulos expressivos aí de alguns anos. E eu acho que merece toda essa paciência com ele. Como o seu Friso falou, poxa, tem um histórico muito bom, né? Claro que o histórico vale, mas o mais importante é daqui para frente. Então, vale essa paciência com ele. Não foi investido um valor muito alto para que chegasse aqui, passasse 6 meses, não deu certo, tchau, vai embora e vou trazer outro. Não é assim o futebol. Eu acredito que ele vai dar aí muitas alegrias à torcida do Palmeiras, muitas alegrias, como ele já vem numa melhora, né? Existe a situação da Copa do Mundo que vai fazer com que ele tenha que melhorar, realmente tenha que jogar, e ele vem numa crescente. Está em extinção o centroavante? Tá.
Mas se você conversar com de 20 treinadores aí da Série A, acho que 15 vão querer um cara assim. Porque tem uns que falam, não tem que ter mais centroavante, isso não existe mais. Por maior que seja a dificuldade para encaixar um jogo para o centroavante, o treinador vai querer. Porque vai chegar a hora que ele vai ter os caras de beirada que corre, mas na hora de empurrar a bola para dentro vai ter dificuldade. Aí ele vai precisar de um cara ali. Não vai jogar todo jogo? Não acredito que vai jogar todo jogo. Mas que vai estar sempre participando, que vai estar ali num jogo vai jogar titular, no outro vai ficar de fora. Até a hora que conseguir encaixar um perfil de um cara velocista com um cara de corpo, com um cara que consiga escorar bem a bola ali e fazer gol, e que não vai ser fácil achar um, na hora que achar ele vai estar lá no Real Madrid, vai estar lá no Barcelona. E a hora que eles conseguirem encaixar um cara assim, aí pode ser que acabe, que seja extinto a função que eu fazia, o Fred, que é um pouco mais parado, né? O Ricardo Oliveira tá indo muito bem, né? Tá bem, mas também vem se adaptando, se encaixando num perfil um pouco mais de pra sair pelos lados, para conseguir jogar. Então, mas eu acho que é muito válido ainda o centroavante. Vamos usar mais um intervalo, daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco de A Bola Não Para, falando um pouco mais agora da política do Palmeiras, falando do Mundial, que o Palmeiras tanto lutou para pelo menos ser reconhecido como campeão do mundo. E para saber um pouquinho mais dessa história, o Roberto Frias está por aqui. E também o atacante Washington, ex-atacante Washington, vai falar um pouquinho da sua escolinha de futebol que está prosperando e a gente, claro, fica muito feliz com isso. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com A Bola Não Para. Estamos de volta, terceiro bloco de A Bola Não Para, aqui na TV Aberta São Paulo. Você que assiste, canal 9 da NET, 8h30 da Vivo, 8 Vivo Fibra, também no tvaberta.tv.br ou no canal do Fred Júnior lá no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência aqui com A Bola Não Para. Agora, só aproveitando, né, na semana passada nós tivemos aquele duelo, Paris Saint-Germain e Real Madrid, Neymar de um lado, Cristiano Ronaldo do outro. O Cristiano Ronaldo foi muito bem, né, com 2 gols, o Real Madrid fez um grande resultado, levando uma grande vantagem para jogar em Paris no mês de março, a definição por uma vaga nas quartas de final. E quem é ligado ao meio do futebol recebeu nas redes sociais, recebeu no WhatsApp, recebeu um vídeo sobre a história da vida do Cristiano Ronaldo. A gente vai ver aqui para você ver um pouquinho, conhecer um pouco mais deste português bom de bola.
para mim alcançar esse objetivo, o que devo fazer? Why they smile? Why? You speak good Portuguese. すごく上手にポルトガル語すごい上手です。 They should be happy because you try very hard. It's good. すごいですね。 Cristiano Ronaldo, e você, Washington, que tem uma escolinha agora de futebol, acho que a criançada cada vez mais tem como referência esses jogadores que estão na Europa, né? Tanto Cristiano Ronaldo como Messi, Neymar também, mas queria que você falasse um pouquinho dessa referência que os jovens estão tendo, perdendo um pouco do brilho, os ídolos aqui do Brasil e ganhando muito com os ídolos da Europa. Hoje as referências são de fora, né? A gente estava lá fora comentando isso, Paris Saint-Germain, Real Madrid, pode ser até brasileiro, mas são de equipes que estão jogando, jogadores que estão jogando fora do país. E lá na minha escolinha não muda muito isso, e servem realmente como exemplos, né? Uma história dessa aí, como do Cristiano Ronaldo, é bonito de ver, é gratificante, é legal, e espero que tantos outros com condições como ele que possam ajudar, né? Eu acho que é muito bonito. Na minha escola também a gente tem esse apoio para a criança carente, esse suporte, né, que é muito válido. Friso, vamos à parte política do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras, a parte política sempre, né, time ganhando, time perdendo. Sempre ferve um pouco. Sempre tem um pouquinho, uma efervescência, é normal e é histórico no Palmeiras. Tivemos uma mudança estatutária aí no Palmeiras nos últimos momentos aí do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças, alguns pontos, né? Em relação a escrever chapas, número de candidatos, houve uma alteração, houve uma mudança. Friso, você é a favor, você é contra do que aconteceu? Eu acho que essa foi soltou, sabe? Eu acho que democratizou mais. Acabar que ele criava aquelas chapas para o conselho, no fim, os 30, 40 daquela chapa tinha 0 voto, era colocado na chapa só para completar número. Agora uma chapa mais factível, várias chapas podem ser montadas. Acho que foi bom, isso oxigenou um pouco. Você acha que abre o leque? Política acho que foi bom para efeito das eleições de conselho. Não fica bagunça, por exemplo, frisar, eu quero montar uma chapa, eu ponho 2 caras e só, você acha que isso não acaba bagunçando, não, de uma certa forma? Ou você acha, pelo contrário, isso dá mais chance para os outros quererem participar? Eu acho que abre, acho interessante, acho democrático. E desligar talvez o presidente, aquela chapinha montada de presidente e vices, já acho um pouco pior. Acho que o presidente assumir com vices que não estão na mesma ideia, no mesmo objetivo, no mesmo planejamento, acho um pouco complicado até se comporem, e dependendo de que núcleo veio um, que núcleo veio outro, pode ter uma oposição intestina à presidência que não pode ajudar muito, não. Isso não mudou, né? Em relação ao presidente e vices, não mudou. É uma chapa completa, você tem que votar na chapa, é isso, né? Mas tem, agora a próxima tentativa de mudança do estatuto cogita se mexer isso. Aliás, não só isso, mudar o tempo da vigência da presidência, de quanto tempo o presidente fica no cargo. Hoje são 2 anos com a possibilidade de uma reeleição. É verdade, então podem tentar, Friso, que o presidente fique 3 anos, já seria a partir da próxima eleição? Eu sempre achei melhor 3 sem reeleição. Porque em 3 anos dá para dizer. 2 anos é muito pouco. Elege 6 meses para montar a diretoria, 1 ano, daqui a pouco já está em eleição de novo, já tem que ficar fazendo composições. Acho que 3 anos era um bom prazo para presidir, sem ter a reeleição e pronto. Se tivesse item, por exemplo, você votaria a favor para mudança para 3 anos? Eu acho que sim, acho interessante. Dizem que pode ser um artifício aí para que a Leila Pereira tenha um sonho de ser presidente do Palmeiras. Pelo estatuto ela não pode ser presidente. Mudar o estatuto para ela ser no primeiro ano de conselheira para ser candidata, isso não vai acontecer. Mas mudando para 3 anos, aí, por exemplo, de forma hipotética, se o Gagliotti fosse reeleito, ficaria mais 3 anos. Aí na próxima eleição ela teria condições, de acordo com o estatuto do Palmeiras. Você acha que pode ser uma manobra para ela poder ser candidata? Você acha que vai ficar polarizada essa briga aí? Se ela vai se valer desse momento para ser candidata, acho que não invalida o fato de que 3 anos eu continuo entendendo que seja um bom mandato. E muito justo que ela
pretenda ser candidata ou pretenda presidir o Palmeiras, só acho que tem que cumprir os pré-requisitos estatutários e não querer abreviar a ponte aí nessa história, porque não precisa ter pressa, até está maturando, está vivenciando no conselho, tá com mais experiência, vai pegando mais experiência, e se na hora que chegar o momento dela, tenho certeza que ela vai estar melhor preparada para presidir o clube. E realmente pode acontecer essa briga, Paulo Nobre de um lado, Leila Pereira do outro, Friso? A briga. Acredito que o Paulo tenha lá as posições dele e já não se batiam antes. O Paulo já tinha feito objeções àquela regularização da situação dela como sócia e tudo mais. Acredito que isso não se conserte mais, mas não sei se o Paulo também estaria disposto a enfrentar de novo a eleição presidencial. Tal. Ele foi um presidente de passagem muito interessante, teve uma gestão interessante. Aquele investimento que ele fez no clube, consolidando todas as dívidas e podendo ter condição do clube de trabalhar com seu caixa, e resolveu muito e ajudou muito a que o clube chegasse a ter essa posição que tem hoje. A mudança ainda sobre sócio-torcedor ter poder de voto, algo que não acontece no Palmeiras, né? É só o associado que tem direito ao voto, mas sócio-torcedor ter direito ao voto, você acha bacana, acha legal, abrir mais ainda o leque? Acho que não é possível, porque o que é um clube? De quem é o clube? Dos sócios. Sócio-torcedor não é sócio do... É como se no teu condomínio o vizinho viesse votar para síndico. Né? Quem vota para o síndico do prédio? Os condôminos. Sócio-torcedor é uma modalidade que foi criada para o torcedor apoiar o seu clube. É coisa de futebol. O clube não é o futebol. O Palmeiras é um clube que tem mais de 100 anos. É uma história bonita. E o fim dos vitalícios, Friso? Eu acho que o vitalício é importante. O vitalício é a raiz, né? Segura a história do clube, segura a tradição do clube. Não sei por que acabaram se voltando tanto, querendo matar o vitalício. A vitalicidade, o cara não conquista do dia para a noite. O cara tem que tomar toda uma história dentro do clube. Então, ele conquistou por mérito. E ele conhece o clube, está lá há 40 anos. Eu acho que é importante ter isso. Talvez, se quiserem reduzir um pouco, porque achem demasiado o número de vitalícios, mas eu acho que a gente não pode perder essa origem. São as famílias tradicionais do clube, são os vitalícios. Gente que precisa ter esse núcleo. E na hora de uma crise, na hora do agudo, sempre foi esse grupo de vitalícios que acabou dando uma sustentação a um presidente de época para poder superar. Né? E ainda voltando a falar da Crefisa, né, Friso, houve uma mudança esse ano em relação ao que a Crefisa fazia, o aporte financeiro para contratações. Antes era um bônus de patrocínio, agora não. Agora é como se fosse um empréstimo ao Palmeiras, na teoria, até para o torcedor entender, na teoria, como o Palmeiras estivesse agora devendo 120 milhões de reais, seria o investimento que a Crefisa fez em relação à contratação de jogadores. Você acha que agora, mudando esse foco, é melhor ter a Crefisa só como realmente patrocinadora, que é um excelente valor que dá ao Palmeiras pela camisa do Palmeiras, a Faculdade das Américas, do que agora precisar da Crefisa para contratar atletas? O ideal é sempre o clube ser independente, né, financeiro. O Palmeiras sempre foi grande, sempre teve os seus grandes momentos, quando pagava suas contas em dia, quando tinha seus recursos, quando não dependia financeiramente. Agora, temos um belo patrocinador, um belo patrocínio. Acho que essa questão tributária que foi acertada, de que qualquer dinheiro que ponha lá, põe como empréstimo, o Palmeiras tem que pagar. Eu acho melhor, acho que moraliza, não que tivesse moral, mas acho que deixa a coisa transparente, fica mais claro para todo mundo. E agora, Friso, a estrela no peito, a estrela vermelha no peito do escudo do Palmeiras, acima do escudo do Palmeiras, é uma realização de um sonho seu, que começou com você, esse trabalho todo pelo reconhecimento do Mundial do Palmeiras, a conquista da Copa Rio em 51. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa conquista, que para o palmeirense é uma certeza. Tem alguns palmeirenses que não querem falar a respeito, não querem falar, que vão me tirar sarro. Eu acho que a grande falha que aconteceu no momento foi quando veio aquele fax, quando o De La Mônica era o presidente, e aí a FIFA voltou atrás. Ali atrapalhou um pouco em relação à gozação dos outros torcedores, que isso não tivesse acontecido,
e a FIFA tivesse confirmado desde aquele momento, eu acho que não teria acontecido isso de torcedor tirar sarro, título por fax, aquela brincadeira que existe entre os torcedores. E para você que fez o trabalho, conversou com gente que esteve na competição, que atuou, que jogou, que vivenciou aquele momento, Friso. Olha, eu acho que a maior dificuldade nesse campeonato mundial foi o Palmeiras aceitar que era campeão mundial. Hoje eu entro na minha arena e vejo lá primeiro campeão mundial de futebol. Hoje eu olho para minha camisa, vejo uma estrela de campeão. Esse momento é que me importa. Hoje a comunidade entendeu que é campeão mundial. Eu fez toda a pesquisa na ocasião, tudo mais, e toda a estrutura da Copa Rio era exatamente igual a esses mundiais. E a arbitragem veio da FIFA, a bola era da FIFA, o vice-presidente da FIFA que estava aí, os clubes que vieram para cá, vieram trazendo seus elencos, o que tinha de melhor, que tinha estado com as seleções em 50, vieram com os clubes em 51. Então eu acho que não vejo problema nenhum de que somos o primeiro campeão mundial em ter clubes, ainda que a FIFA... Agora, a FIFA tem tanta moral assim para eu precisar que eles digam se eu sou campeão mundial ou não? Meio que parece que é uma regra, né? Tem que ter uma chancela da FIFA. Sabe, para quem é a FIFA? Volta e meia sai um preso de lá e eu vou depender disso, desse tipo, dessa qualidade. Pessoas que não são daquela geração, não assistiram isso, não sabem de nada e estão mais perto de Papuda do que para qualquer lugar. Não, nós somos campeões do mundo, nós temos lá a documentação e acabou, e o clube assumiu. E aí a coisa vai ficando cada vez melhor, porque eu tenho muito orgulho de ver aquela estrela vermelha no peito e tenho muito orgulho de entrar no Allianz e ver o primeiro campeão mundial de futebol. Pronto, é o que nós temos que ser o primeiro, pronto. Mais alguma coisa vai ser feita, Friso, para ratificar, ou você não tem mais essa preocupação a partir do momento que o Palmeiras realmente... E foi uma dificuldade o Palmeiras assumir, colocar no estádio, fazer festa e falar sobre, numa festa de aniversário do Palmeiras, falar sobre a conquista da Esse foi o momento mais difícil. Foi mais difícil convencer o Palmeiras que eles eram campeões do mundo do que a FIFA. Então, vamos lá, vamos continuar curtindo o nosso título. Acabou. Diga o que o adversário diz o que disser, não tem problema. Bacana. Washington, até aproveitando da sua escolinha, quero que você fale como está a escolinha, como que é, né? Parar de jogar. Você parou porque não aguentava mais, treino? Como que foi, Washington? Por que você parou? Eu parei, saí do Bragantino na época, em 2015. E não tinha... começou a aparecer coisas muito longe, eu já meio cansado, eu falei, não... Time sem muita estrutura, eu falei, não, eu já tinha, desde 2006 já... aberto com um amigo. A princípio eram quadras societies. Era aluguel de quadra. Era um aluguel de quadra, né? Na verdade, hoje a gente tem 6 quadras lá, são 3 complexos que a gente tem escolinha, né? Dentro das quadras, né? Para crianças de 4 a 15, 16 anos. Né? A escola chama Esplanada Society. A partir daí... Em São José dos Campos. Em São José dos Campos, isso. A partir daí, em 2010, 2011... o Juninho, que foi um ex-jogador também, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Caetano, no Sport, né? Filho do Carlos Alberto Rodrigues, que foi jogador também. Ele quem conduziu, né, na sociedade junto comigo. Em 2010 ele falou, poxa, precisamos montar um time de campo, né, que a gente garimpava a molecada no society e levava para o campo, né? Hoje a gente está aí com mais de 500 alunos, né, entre o society, com turma de treinamento com 120 alunos, com 6 categorias, né, como eu estava falando para você, a gente vai disputar o Campeonato Paulista da categoria Sub-11, Sub-13, né, em parceria com o Atlético Joseense, lá de São José dos Campos. Legal. Eles não vão usar a categoria de base, né, pelo custo, tal, e a gente vai jogar como Joseense. Vamos jogar como Joseense, né, a gente tem 2 equipes muito boas, o Sub-11 e o Sub-13, até o Sub-11 foi disputar em Barcelona, em Estoril, ano passado, um torneio que chama Iber Cup, né? Foi campeão de uma etapa e foi vice da outra etapa. Pegou equipes lá da Europa, de Portugal, Estoril, Sporting, e fizemos bem bonito. E as coisas estão caminhando, graças a Deus, estou lá, né?
administrando as quadras, a locação e a escolinha. Que bom. E só para encerrar, agradecendo, já está chegando a parte final do nosso programa. E a Portuguesa, Washington, como que você vê esse momento delicado que vive a Portuguesa? Você que realmente apareceu para o futebol na Lusa. Portuguesa é uma situação muito ruim. Nacionalmente não tem mais competição a Portuguesa neste momento, infelizmente. E na Série A2 está indo muito mal, Washington. Vejo com bastante tristeza, né? Até comentando com o seu Friso, a Portuguesa era um clube muito tradicional, que tive uma boa passagem, 2 passagens pela Portuguesa, e hoje vejo a Portuguesa aí brigando para não cair na segunda divisão, com estádio, com estrutura, né? Com um monte de gente querendo ajudar. Vejo com certa tristeza e torço para que ela possa se reerguer e conquistar o seu devido lugar novamente. Washington, muito obrigado, você que veio de São José dos Campos aqui para o programa participar. Eu agradeço a amizade, tanto tempo que a gente tem essa relação e é muito bacana, é uma relação que não existe no futebol de hoje, mas antigamente a gente tinha essa relação com o jogador. Muito obrigado, viu, Washington? Sucesso para você e na sua escolinha. Tá bom, eu que agradeço aí o convite. Com certeza, se fizer novamente para um próximo aí, a gente vai estar aqui novamente, tá? Com certeza, muito obrigado. Friso, mais uma vez, muito obrigado. Friso também conhece há um bom tempo. Muito obrigado, sucesso, sorte aí na vida do Palmeiras, que o Palmeiras consiga os títulos na temporada 2018 e também na parte política, você é um personagem importante da vida política do Palmeiras. Friso. Vamos lá, muito obrigado a você pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com o Washington, afinal de contas, atleta que a gente acompanhou e gritou e cantou no estádio. E mais uma vez desejo a você continuidade da Bola Não Para. Legal, muito obrigado, Friso. E assim colocamos um ponto final na edição de hoje do A Bola Não Para, que volta na segunda que vem, 4 da tarde. Você pode acompanhar através do TV aberta ou através do YouTube. Um grande abraço a todos, boa semana.